Olá pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de terça-feira, hoje dia 26 de setembro. E os destaques que preparamos para a edição de hoje são: Presidente Lula fará procedimento médico no final de semana. Teve uma edição do Jornal Últimas Notícias que foi bloqueado, saiba o porquê. 29ª morte violenta em Bento Gonçalves. A Prefeitura do município emite comunicado sobre atestados falsos. Lago da Fazolo agora vai sair do papel o projeto de despoluição. Amanhã é o dia mais importante da temporada para os colorados. Grêmio tem a volta de Pedro Jeromel. Esses são alguns assuntos que iremos abordar no Jornal Últimas Notícias de hoje, com a apresentação de Ednei Paine, aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. E antes de iniciarmos o jornal de hoje, nós temos alguns comunicados. E o primeiro é muito triste. Eu comunico que a edição do jornal dessa última sexta-feira, dia 22 de setembro, em virtude do bloco Entendendo a Política, foi totalmente bloqueado nas redes sociais. Nas emissoras que retransmitem o jornal diariamente, não. Foi para o ar normalmente, foi executado normalmente. Somente nas redes sociais, no YouTube, que a gente não pode mais ter acesso a esse vídeo. Fomos bloqueados. Deixa eu explicar para vocês. Esse bloco aí é que nós sempre iniciamos o jornal, que é intitulado Entendendo a Política, é um bloco jornalístico onde abordamos o cenário político nacional, por vários pontos de vista. E é claro, somos jornalistas, temos que criticar a classe política quando fazem uso indevido do dinheiro público, não importando quem está no poder, se é Lula ou Bolsonaro. Vamos continuar brigando com tudo que está errado, com tudo que eles fazem de errado com o nosso dinheiro. E em virtude de um vídeo que foi publicado na sexta-feira, aonde o presidente Lula, ele estava em um debate, ele e Bolsonaro, na campanha eleitoral, ele fala explicitamente que um presidente não pode indicar um ministro ao STF se ele for amigo do presidente. E isso foi o motivo do bloqueio. Foi exatamente isso que aconteceu, né? Ele, então, na realidade, ele indicou um amigo pessoal, né, o advogado que trabalha com ele há 12 anos. Como é que isso pode ser menos pessoal, né? E passando por cima de uma cláusula pétrea da Constituição, que implica que o indicado pelo presidente da República ele deve ter notável saber jurídico. É claro que ele fez algumas coisas notáveis, mas é complicado. Ou seja, ele tem que conhecer a Constituição de cor e salteado. Lembra que os mais antigos falavam, você tem que saber a tabuada de cor e salteada? Eles têm que saber a Constituição de cor e salteado. E algumas pessoas que estão lá dentro não sabem. Bom, afinal, eu introduzi o filme do presidente prometendo na campanha política e não cumprindo em seu mandato. E por essa razão, então, a edição de sexta-feira não está mais disponível nas redes sociais. Outra incongruência que aconteceu foi relacionado também às redes sociais. Pois ontem eu falei que a programação completa do Inova Bento estaria nas redes sociais, no canal do YouTube, na descrição do vídeo, né? E não estava, né? Mas hoje nós corrigimos, resolvemos esse problema, então ainda dá tempo. Dê uma conferida lá, se você vai ver todo o que o Inova Bento trará para Bento Gonçalves e para o seu conhecimento.
E uma coisa que eu queria dizer para você, se você entrar lá nas redes sociais, ó, tem um QR Code aqui, ó. Entra aí nesse QR Code aí, se inscreve no nosso canal, é de graça, não demora nada. E para nós é muito, muito legal. E se você gostou dessa edição, deixe lá o seu joinha. Então, depois de todas essas explicações aí, para vocês, então, o bloco Entendendo a Política. E hoje nós vamos falar de saúde, a saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E essa semana ele fará uma cirurgia no quadril. Ele colocará uma prótese, pois diz ele que tem dores terríveis. Eu imagino, né? No quadril é muito complicado, principalmente para a idade dele. Então, na sexta, ele vai fazer esse procedimento no Hospital Sírio-Libanês. E ficará todo o mês de outubro sem viajar, sem ir para fora do Brasil, né? Hoje, Antônio Augusto Aras está deixando a Procuradoria-Geral da República. E falando em despedidas, quem também vai embora, está se aposentando, é a presidente do Supremo, Rosa Weber. Na segunda-feira, ela completa a idade básica para se aposentar e vai descansar, gozar da sua tão suada aposentadoria. Quem assume o seu posto na presidência do STF será o magistrado Luiz Roberto Barroso. Como havíamos anunciado aqui algumas edições atrás. Então vai vagar assim, ó, vai vagar 2 cargos de extrema importância para a máquina pública, né? E quem indica quem vai ocupar esses cargos, adivinha quem é? É o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E por esse motivo ele foi perguntado por essa questão, né, ontem, se os cargos vagos vão ser ocupados por mulheres ou por negros. Então o presidente deu uma sacada notável. Essa até eu tive que respeitar, né? Ele respondeu que o critério para ocupar os cargos não é sexo e nem cor. É isso aí, presidente. Tem que meter essa ideia para frente. Na Carta Magna da Nação, o critério para um procurador da República, ele tem que ser alguém de carreira. Ele tem que ter mais de 35 anos. E para o Supremo, né? Eu já falei antes, né? Tem que ter um notável saber jurídico e que não seja amigo pessoal do presidente. Isso é o que está, pelo menos, na Constituição. Esse foi o bloco político para você entender um pouco mais o cenário político que está acontecendo aqui. E agora sim, agora vamos passar para o bloco do esporte. Vamos falar de esportes que tem o oferecimento de Natal Fitness. E contagem regressiva para a semifinal da Copa Libertadores da América. Partida que está prevista para ter início às 21h30. Os 4.000 ingressos para a torcida colorada foram rapidamente esgotados. E também os ingressos do Fluminense, né? Então o Maracanã vai estar lotado para esse confronto, que será transmitido pela RBS Canal Aberto. O Internacional chega para esse confronto bem focado, né? Hoje, às 13h30, foi o último treino antes de seguir viagem para o Rio. Vitão e Johnny retornaram à equipe depois de estarem bem recuperados de suas lesões. O voo para o Rio sai hoje às 18 horas. Kudê está à frente do Internacional aí fazem uns 2 meses e tem a intenção clara de trazer a decisão aqui para Porto Alegre, voltar vivo para a capital dos gaúchos e aqui infringir o nosso castigo ao Fluminense. Fernando Diniz será um páreo duríssimo, né? Ele também é um técnico de seleção. Ele é o técnico da nossa seleção brasileira e, portanto, é um dos melhores técnicos em atuação no Brasil. Amanhã, mais projeções dessa partida que movimentará todo o Brasil. E do lado gremista, só entrará em campo no final de semana, né? Contra o Fortaleza às 16 horas. Tem notícias boas e ruins para o Grêmio.
Foi constatadas ruins, então, né? Foi constatada uma lesão aí do zagueiro Rodrigo Eli. Foi uma lesão de grau 2, na coxa esquerda. Então ele ficará se recuperando aí pelo menos um mês. Estará fora dos campos. Outro destaque é o cuiabano, que também está machucado. Um atleta aí que foi fundamental aí para o Grêmio nesses últimos confrontos. Ele ficará também mais ou menos um mês fora dos gramados. As duas são importantíssimas percas. Olha aí, agora as coisas boas do Grêmio. O zagueiro Pedro Jeromel voltou a treinar com bola. Acho que está apto aí a já entrar no final de semana. E Carbarro também está voltando. Amanhã, mais informações da dupla Grenal. Esse bloco esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. Pessoal, esse é o patrocinador do bloco esportivo, é Natal Fitness. Voltando então com o nosso jornal, a 29ª morte por crime violento contra a vida, né? Foi contabilizada ontem aqui em Bento Gonçalves. E trata-se de Patrick da Silva Barreira, de 27 anos. A Polícia Civil ainda está investigando as causas da morte, que ocorreu no final da tarde de ontem por volta das 18h30 no bairro Maitá. Barreira foi alvejado pelo menos com 5 disparos de arma de fogo na região da cabeça. Segundo os detalhes passados pela polícia, a vítima era natural de Uruguaiana e residia no bairro Maria Gorete, possuindo aí um extenso histórico de crimes na polícia, né? Tem por tentativa de homicídio, estupro, desacato e vários furtos. A vítima havia sido preso em julho deste ano por tráfico de drogas. E o crime ocorreu na rua Adolfo Brum, nas proximidades aí da Ponte Seca, na parte de baixo da Ponte Seca aí, como você viu na imagem, que liga os bairros Humaitá e Maria Gorete, aí nos trilhos. Após ser informado dos disparos, o Centro Integrado de Operações foi acionado por populares e a guarnição, chegando ao local, acharam a vítima desfalecida. Logo então, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel, né, de urgência, o SAMU, foi acionado e compareceu ao local para atestar a morte do indivíduo. A investigação segue a cargo da primeira Delegacia de Polícia de Bento Gonçalves. Em relação a esse homicídio, eu queria dizer uma coisa. Nas redes sociais estão rolando uma informação sobre que a Brigada Militar se equivocou na divulgação do nome da vítima. E um homem se apresentou na delegacia sem documentos, dizendo ser a vítima do divulgado. A Polícia Civil ainda não confirmou essa notícia. Então nós estamos divulgando os fatos confirmados só pela polícia. Achismo a gente não pode botar aqui no jornal. Mas também, se tivermos outras informações, repassaremos no próximo boletim. Vamos ao pequeno comercial, a um pequeno intervalo aí da Harmony Sonorizações, a nossa patrocinadora, e daqui a pouco nós voltamos. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto.
Pessoal, esses são os nossos patrocinadores, né? Do Jornal Últimas Notícias. É Natal Fitness e Harmony Sonorizações. Bom, a Prefeitura da capital do vinho, aqui de Bento Gonçalves, emitiu um comunicado no final de semana sobre a falsificação de atestados médicos. Olha aí como temos que abrir os olhos, hein? Nos documentos, os golpistas utilizam carimbo médico e timbre similar ao da Secretaria Municipal de Saúde. A situação veio à tona após empresas denunciarem e questionarem a autenticidade dos atestados médicos apresentados pelos trabalhadores. Olha aí, até os trabalhadores agora passando golpe, hein? Para tentar verificar de onde saíram os documentos, a Secretaria Municipal de Saúde abriu um procedimento administrativo. Além disso, a Procuradoria-Geral do município comunicou à Delegacia de Polícia para investigar as pessoas que fizeram uso desse atestado. Em nota, a Prefeitura lembra que ainda os atestados médicos são emitidos só pelas unidades de saúde do município, apenas nos casos em que os médicos avaliem que seja necessário o paciente se ausentar do trabalho. Em caso de dúvida, os responsáveis pelas empresas devem procurar a unidade de saúde para verificar a autenticidade do documento. E em caso de falsificação, terá que realizar aí um boletim de ocorrência. Será que a galera quer muito atestado aí no final de semana? Que é isso, hein? A imagem de fundo do jornal de hoje ainda se refere ao entrave do Lago da Fazolo. Entra e sai gestão e o poder público diz que não pode investir no local, pois o entorno do lago teria algumas áreas privadas. Então entra e sai ano e ninguém quer fazer essas melhorias para a cidade. Todos, falei de novo, todos os gestores que pegaram esse lago, que pegaram a nossa cidade para que foram prefeitos, todos eles disseram que iam melhorar essa situação. E nada, né? Então, de acordo com o marco do saneamento, a Égia, que ganhou o leilão da Corsã, lembra que a gente falou aqui? A Égia é a que manda agora na água, né? Contratou a empresa Bripasa para fazer o escoamento do esgoto que ia para o lago, para o canal onde ele deveria estar. Na realidade, a Bripasa vai construir uma estação de tratamento de esgoto bem na área onde o município sempre se esquivou. Disse que era área privada. Então, ali que eles vão construir essa estação de tratamento de esgoto. E por esse motivo aí eu não poderia deixar de fora de citar o nosso Lago da Fazolo, pois desde que eu me conheço por gente, tem pessoas querendo revitalizar esse lugar, né? Bom, essas são as informações do Jornal Últimas Notícias de hoje, edição do dia 26 de setembro. Aguardamos vocês amanhã. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!